dizer assim que desde que eu estou em Santa Catarina, né, assim, eu sou paulista, mudei para cá, né, em 99, desde que eu me mudei para cá e comecei a estudar as questões de Santa Catarina, eu cruzei com o Oswaldo Rodrigues Cabral várias vezes em função das minhas questões de pesquisa. Na tese, eu já trabalhei com ele, já me referi a ele, porque a tese é sobre historiografia de Santa Catarina, arquivos, né? Então, já abordei algumas questões relacionadas à trajetória do Cabral, né? E em algumas circunstâncias voltei a falar do Cabral, ou porque eu estava falando de folclore, ou porque estava falando de patrimônio cultural, ou porque estava falando de história, historiografia, ou estava falando da história da cidade. Então, ou eu persigo o Cabral, ou ele de alguma forma me persegue, né? E a oportunidade mais recente que eu tive de falar do Cabral, ou de pensar sobre a trajetória do Cabral, foi quando a Fiocruz fez um contato comigo, né? E houve a oportunidade de preparar um texto para um volume que eles estavam discutindo, que era sobre a história da saúde em Santa Catarina, né? Em especial a Grande Florianópolis. Então, quando eles pensaram, esses volumes, tem vários volumes, um para São Paulo, para Minas Gerais, um para Bahia, né? E esse volume foi publicado, devia ter trazido também, não sei se vocês conhecem, né? Esse volume foi publicado, tem alguns, a ideia era divulgar o trabalho que eles fizeram, que gerou verbetes, basicamente sobre o que eles consideram patrimônio edificado relacionado à saúde na Grande Florianópolis, né? E algumas pessoas ficaram incumbidas de fazer textos que meio que contextualizassem esses verbetes, essa pesquisa e as fichas, né, que são um inventário preliminar desse patrimônio edificado. Eu ofereci, então, algumas possibilidades, 3 possibilidades de texto, e aqui eles mais sentiram que seria interessante no contexto do livro, seria justamente um texto sobre a trajetória do Cabral médico, né? Aí eu não sei se é mais sobre isso que você vai falar, né? Não é? Então tá. Pode falar. Né? E isso virou um texto. Então o que eu pensei era apresentar alguns aspectos desse texto, né, que é possível que poucas pessoas conheçam, porque ele foi publicado nesse volume específico de história da saúde, né? Então talvez quem não pesquisa história da saúde não venha conhecer, né? E foi publicado no ano passado, né? Então basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Nesse texto, então, a ideia era apresentar principalmente o Oswaldo Rodrigues Cabral médico, mas me interessava pensar que médico era esse, com tantas facetas, né, como vocês já devem estar discutindo há pelo menos 2 semanas, né, assim. Então, um médico com várias facetas, e aí me interessava mais estabelecer esse nexo desse médico com o folclore, então esse médico que é folclorista, esse médico que também era professor, em especial um professor normalista, o que me parece que é um elemento muito importante para pensar a trajetória dele, e o médico historiador, né? E o médico que de alguma forma também se relacionava com a questão do patrimônio cultural, né? Em especial na fase final, né, da sua vida. Então, então, aí o que eu pensei em destacar para vocês? Bom, esse médico em exercício, né, que era Cabral, né, ele se forma, ele começa a estudar em Curitiba, né, farmácia, depois se transfere para o curso de medicina e vai para o Rio de Janeiro, né, vai estudar medicina no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né, se transfere em 27 para lá. Formado, ele vai voltar para Santa Catarina e vai trabalhar em Joinville, em especial. Né? O primeiro momento da vida profissional do Cabral como médico é em Joinville. E ali ele vai se destacar, inclusive, participando de uma associação, né?
vai atuar como médico particular, vai atuar também dentro dessa Associação Médica de Joinville, então ela é formada mais ou menos naquele período, tem livros que tratam dessa associação e mencionam a atuação do Cabral nessa fase inicial da própria associação, então eles estavam tentando se articular e colocando inclusive algumas questões em relação à saúde pública também, tá? Então, para dar uma ideia então, do que ele estava fazendo, né, o Cabral chegou a ser tesoureiro dessa associação, né? Então eles discutiam nas atas discutiam várias questões pessoais dele, e uma das questões, por exemplo, uma proposta feita pelo Cabral naquele período, já na década de 30, primeira metade da década de 30, era que eles talvez repensassem o horário de funcionamento dos seus consultórios, né, para liberar para o atendimento a urgências, dada a deficiência, né, assim, no atendimento público, né, da população. E aí pensando também a questão justamente dos espaços públicos de atendimento para a população pobre de Joinville, né? Então eles tinham discussões desse tipo nas atas, que eu não consultei diretamente, consultei a partir, né, de um livro que é do Laírton Valentim sobre os médicos em Joinville, né? Mas que já dava uma indicação dessa articulação do Cabral com as questões públicas da medicina em Joinville. E depois, né, ele vai ser convidado para voltar em Florianópolis, cidade onde ele tinha vivido, embora tenha nascido em Laguna, né? Ele passou a parte da infância então, em Florianópolis. Ele é convidado a voltar para Florianópolis para trabalhar na assistência municipal. Então, se você puder passar o outro slide. Né? Ele tem um depoimento, inclusive, no livro de memórias dele, editado pela professora Sara, né, em que ele coloca um pouco a relação dele com a assistência, já lembrando do período em que ele tinha trabalhado, muitos anos depois, quando ele estava escrevendo as memórias. Né. E eu pensei que seria interessante a gente, principalmente, destacar esses depoimentos do Cabral, essas memórias do Cabral. Né. Eu entrei para assistência, os grifos são meus, né, para trabalhar e não para emprestar solidariedade política a quem quer que fosse. Trabalhei. Aí, claro, ele está se referindo àquelas questões de barganhas políticas ou de atendimento de pessoas a partir de pressão de determinados políticos também, né, essa troca de favores, né, na política miúda. Né, de um corredor escuro, tendo por móveis os meus particulares, do meu consultório, levei-a ao ponto em que está. Contei com a boa vontade dos prefeitos Mauro Ramos e Rogério Vieira para dotar de todos os melhoramentos. Foi o meu esforço e o de todos os que naquela época trabalharam que conseguiu fazer de consultório insignificante um centro científico de tratamentos médicos. Obtive para ela bons profissionais, dei farmácia, dei maquinário, dei laboratórios, dei aparelhagem e, acima de tudo, dei organização. Apelei para muitos, recebi muitas negativas, mas com o auxílio de alguns beneméritos, com a dedicação dos meus auxiliares, com a clarividência dos prefeitos referidos, né, e com o desinteresse pelas minhas conveniências, sacrificando-lhe as melhores horas da vida. Né? Então, quer dizer, nesse depoimento, eu acho um depoimento muito significativo do Cabral, porque quando ele se constrói nas memórias, ele frequentemente destaca isso, né, que ele se devotou à vida pública, né, e frequentemente prejudicou a sua própria vida privada, ou abriu mão, né, de questões da sua vida privada para se dedicar à vida pública. E isso aparece também nesse depoimento, quando ele está falando da assistência. Né? Ou seja, ele menciona que até instrumentos que eram do consultório dele, equipamentos que eram do consultório, ele levou para assistência. Né? Então, apesar dele fazer referência aos prefeitos e a outras pessoas que trabalhavam, ele enfatiza muito esse envolvimento pessoal na primeira pessoa, dele isso, dele aquilo, dele, né? Então, esse envolvimento pessoal de ter transformado radicalmente a assistência de um mero consultório insignificante a um centro científico.
E essa ênfase no centro científico, na ciência e na medicina científica é uma constante nos textos do Cabral, né? E foi algo que eu procurei valorizar aqui na construção dessa reflexão. Então ele enfatiza muito isso, e em especial, né, esse devotamento à vida pública. O devotamento à vida pública, né, é algo que é muito enfatizado também por outros intelectuais, né, por outras figuras que estavam presentes, né, ou enfim, estiveram ao lado do Cabral na sua vida, na sua trajetória, né, ou com as quais ele conviveu, né, nesse longo período de vida. Né. Em especial aqueles intelectuais que estavam associados a algumas instituições com as quais ele mantinha vínculo também, com os intelectuais vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico. Né? Então, esse devotamento à vida pública, esse envolvimento cívico mesmo, né, com o que dizia respeito, em especial a Santa Catarina, é algo que está muito marcado nesses intelectuais, é algo que eles afirmam sempre, e que tem a ver com as opções também que eles fazem ao longo da sua trajetória. Né? Então, estão muito envolvidos com a vida pública, ocupam funções públicas destacadas e procuram também defender o que eles entendem ser os interesses de Santa Catarina. Né? Então, até como nesse momento aqui, quando ele faz o balanço do envolvimento dele com a assistência, isso de alguma forma aparece também. E por isso que eu procurei destacar. Uma outra questão que permeia, né, um pouco essa fala, e que tinha a ver com o contexto em que ele estava também discutindo alguns aspectos da sua trajetória desse livro de memórias, né, é que, apesar de ele ter se envolvido com a política partidária diretamente, em especial com a UDN, ele fazia questão de dizer que uma coisa era a vida dele como médico e outra coisa era a vida dele como político, que ele procurava não misturar essas questões. Não obstante, né, em alguns documentos aparece uma pressão de grupos relacionados à própria UDN para que ele atendesse prioritariamente algumas pessoas, né, que poderiam apoiar justamente esse ou outro político. Né? Então aparece, por exemplo, né, numa carta do Adolfo Konder ao Cabral, né, ele se refere que o Cabral e o Paulo Fontes, aos dois coube suportar a pesada herança deixada por Bulcão, clínica política gratuita. Né? Então, de atender e não cobrar para, digamos, colaborar com a UDN. Né? E aí tem também a própria Sara Regina Poiares dos Reis, destaca, né, assim, comentando esse trecho. Isso é uma constatação que foi visível pelo menos em se tratando de Oswaldo Cabral, em cujo consultório particular, né, eram atendidos clientes mandados pelo partido sem qualquer pagamento de consulta. Disso ainda lembro-me muito bem. Né? Ela já participou do Memória, então frequentemente ela relembra, né, alguns aspectos dessa trajetória. Ele fazia questão de destacar, então, que ele não emprestava solidariedade política a quem quer que fosse na assistência municipal, mas não quer dizer que ele não fizesse isso no seu consultório particular. O que talvez ficasse difícil para as pessoas que usassem um ou outro espaço separar, né? Mas ele, em princípio, dizia que separava. Né? Sobre a assistência, eu tenho algumas imagens não muito boas, né? Então, uma imagem da assistência que foi considerado pela Fiocruz, né, nesse levantamento, um dos espaços, né, que poderiam ser pensados como uma referência, né, assim, do patrimônio da saúde aqui. Né? Então, as fotos não estão muito boas porque fazem parte de um relatório da prefeitura, e no relatório as fotos já não estavam muito boas. Né? Tem também... Isso aqui é lá na Filipe Schmidt com a Rio Branco? Isso, não, com a Rio Branco não, acho que era com a 7 de setembro. Ali onde do outro lado de cá está a Americana, as lojas americanas. Ali agora acho que é uma loja perto da fábrica.
Isso, quase lá em cima, né? Isso. Ah, isso, é um pouco mais Isso, pra vai frente. mais lá em cima, né? E aí tem alguns passos internos que indicavam a sala de fisioterapia, da assistência e uma sala de operações, inclusive, né, na assistência. Isso no relatório de 39, então era a fase em que o Cabral estava envolvido com a assistência, procurando transformar então a assistência num centro científico, não um HELIS ou um simplório consultório, né? Assim, acho que as imagens da... Não sei se tem mais algum. Ainda tem no próprio relatório alguns exemplos de curativos, enfim, que estavam sendo pensados ali folhetos que estavam sendo distribuídos na assistência municipal. E chegou a se envolver também quando foi pensado o projeto para a Faculdade de Medicina. Não foi um envolvimento, digamos, na vanguarda do movimento de criação da Faculdade de Medicina, mas quem estava à frente disso eram médicos mais jovens, e em especial aqueles que formaram uma comissão, que eram o Ronaldo Consone, o Lobato Filho, o Prisco Paraíso, né? Eles é que estavam à frente disso na década de 50, no final da década de 50. Mas o que eu acho interessante também é que, apesar do Cabral, então, né, não aparecer como uma figura destacada também na criação da Faculdade de Medicina, ele aparece num relato do Consone que reforça para mim algumas características, também algumas coisas que me parecem muito fortes na trajetória do Cabral. O Consone, nas suas memórias, né, como médico, né, ele comenta esse momento de criação, né, de tentativa de criação da Faculdade de Medicina, uma primeira discussão com os médicos locais para pensar a própria comissão organizadora. E aí ele lembra de um episódio numa dessas reuniões e comenta, né, acho que eu transcrevi esse comentário do Consone, que eu achei bastante interessante. Ele diz assim, falando dessa reunião acontecida em 31 de julho de 57. São as memórias do Consone. Né? Naquela reunião houve um fato inusitado. Um dos colegas, natural de Florianópolis, lançou um protesto não consignado em ata contra a eleição de 3 forasteiros. Roldão, que era de São Paulo, Lobato, que era do Maranhão, e Prisco, que era da Bahia. Né? E nenhum membro proveniente do estado de Santa Catarina. Vocês podem reconhecer isso, né? Vocês já devem ter visto situações similares. Né? Aí ele lembra disso. Oswaldo Rodrigues Cabral, catarinense de Joinville, ele não era de Joinville, mas certamente o Consone lembrava dele porque ele tinha sido médico em Joinville, então a gente pode pensar que a referência do Consone era Joinville por conta dessa atuação. Né? Oswaldo Rodrigues Cabral, catarinense de Joinville, que se levanta para dizer que a Assembleia fora muito feliz em sua escolha, nada havendo de estranho no resultado, pois os 3 colegas, casados com catarinenses, haviam honrado Santa Catarina como opção de trabalho. Esse é um comentário que me parece bastante interessante, e porque ele estava longe, na minha perspectiva, de ser só uma manifestação de ocasião. Né? Assim, ele me parece ser um comentário que se alicerça em valores que são constantemente repisados pelo Oswaldo Rodrigues Cabral e que tem a ver com esse afeto cívico-patriótico por Santa Catarina. Né? Uma coisa que vinha que foi estimulada desde a mais tenra infância. Né? Valores que podem ser detectados, por exemplo, no parágrafo final do livro dele sobre a história de Santa Catarina, História de Santa Catarina, né? Publicado 11 anos depois. Por exemplo, ele diz assim: não são poucos os que merecem da terra catarinense e que constituem suas vidas e trabalhos exemplos para a mocidade que nas escolas se prepara para ingressar na vida pública, e da qual espera Santa Catarina o mesmo amor, a mesma dedicação e os mesmos sacrifícios, de novo a palavra sacrifício, né? Em prol do progresso, da sua grandeza e da sua glória. Então me parece que quando ele defende aquelas 3 figuras, né, e a importância de eu estar na comissão organizadora, era basicamente porque eles já tinham demonstrado, de alguma forma, esse envolvimento com Santa Catarina, esse afeto cívico-patriótico, né, estavam honrando então Santa Catarina, que era o que Santa Catarina esperava deles, já que os recebera, né, de bom grado, né, na terra catarinense. E é uma coisa que ele destaca
né, frequentemente nos seus escritos. Veja, esse último trecho que eu li está no livro História de Santa Catarina, na parte final, né, e é uma constante, tanto numa reunião, né, que ele possa falar e manifestar esse pensamento, quanto ele faça questão de dedicar um parágrafo num livro que era voltado especialmente para escolares, né, que tinha sido encomendado, a História de Santa Catarina, tinha sido encomendado para ser utilizado nas escolas, né, então ele fazia questão de fazer referência à importância em especial de uma certa maneira de se relacionar com Santa Catarina, né? E que tem a ver com essa maneira de pensar o cidadão, né? E que ele tenha não só referências exemplares, né, modelos a seguir, mas que ele mesmo tenha uma atuação exemplar em relação ao que se pode esperar da terra em que se nasceu ou da terra que se escolheu para viver, né? Então a ideia é que haveriam deveres, né, aí envolvidos muito fortes. Isso tem a ver, no meu entendimento, com algo que vinha da própria formação do Cabral, né? Esse envolvimento cívico e essa preocupação em educar o cidadão, em especial estimular esse afeto em relação à terra catarinense, né? Isso certamente foi muito estimulado na formação do Cabral quando ele estudou em escolas normais, né? Ele estudou, né, na Escola Normal Catarinense e no modelo das escolas normais esse estímulo, né, a um determinado perfil de cidadão estava sempre enfocado naquilo que era lido e nas várias atividades desenvolvidas na escola. Ele estudou nessa escola e se formou como normalista. E isso ele levou de alguma forma para a própria formação de médico, que não me parece que é muito enfatizado geralmente nos textos sobre Cabral, né? O próprio trabalho que ele vai desenvolver na Escola de Medicina, o trabalho de conclusão, é um trabalho que pensa a medicina no campo da educação, né? Que enfocando a higiene, né? Em 1974, em que ele recebeu o título de professor emérito, no discurso, alguns trechos do discurso marcam essa relação do médico-professor, né? Então, o que ele coloca é: com efeito, as várias etapas que me compõem a existência são uma reafirmação do irresistível pendor e da incontida tendência que desde a juventude me impeliram para o magistério. E aí, mais adiante, ele diz o seguinte, no discurso de 74. O médico é sempre um professor. Ele estava falando do médico, mas ele diz: o médico é sempre um professor. E eu o fui integralmente. Tenho disso a convicção nos anos que existia a medicina, em Joinville e aqui em Florianópolis, né? Então ele mesmo estabelece esse vínculo, claro que muitos anos depois, né? Mas entre ser médico e ser professor. Ele via também a atividade de médico, né, a atuação como médico, como também uma atuação educativa, porque o médico tinha que, de alguma forma, ensinar, né, a população, né, aqueles que ele atendessem, a cuidar da sua saúde, né, assim, a cuidar da higiene e evitar a doença, né? Então o médico também tinha uma função educativa importante. E para marcar isso, né, como eu já disse, o trabalho final para que ele pudesse se formar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o trabalho que ele defende em 1929 estava relacionado a isso, né? O Problemas Educacionais de Higiene, né? Eu fiz a cópia de um volume que tem aqui na UFSC, que está todo manchadinho, a metade dos livros dele já estão bem manchadinhos, né? Assim, de umidade, né? E nesse livro, então, Problemas Educacionais de Higiene, ele tentava justamente fazer essa relação com a medicina e a educação. Ele está organizado em 3 partes, acho que na outra, não sei se dá para ver muito bem, mas
Uma parte é sobre a propaganda sanitária, outra educação e instrução, e uma última são algumas notas sobre higiene escolar e sobre a inspeção médica escolar. Então ele tenta mostrar como seria importante para a medicina realizar a propaganda sanitária, ou basicamente, né, divulgar a importância de alguns cuidados sanitários, né, entre a população, justamente empreender, né, isso através de vários folhetos que deveriam ser distribuídos, preparados e tal. E na educação e instrução, especificamente como na escola deveriam ser inseridos, né, princípios de higiene, né, que dariam a base para uma vida saudável, né, para todos os cidadãos. Essa relação entre educação, saúde, civismo, né, ela é muito forte, e inclusive urbanidade, né, relação com a cidade, ela é muito forte na trajetória do Oswaldo Rodrigues Cabral. E apesar dele ter então essas múltiplas facetas e frentes de atuação, a gente percebe algumas preocupações recorrentes, né, que vão ter, de alguma forma, integrando, né, esses vários interesses que ele tem, né, ao longo da sua vida. Não sei se tem mais algum. Tá. E inclusive ele coloca isso na própria obra, nessa obra de 29, né? Ele indica, também em tom patriótico, né? É preciso preparar as gerações do porvir. É necessário que procuremos garantir à nossa descendência dias de felicidade. Eu acho que isso é bacana, né? Porque ele associa a vida saudável, né? A própria felicidade, né? A felicidade só atingirá quem tiver saúde. E a saúde só a possuirá quem lograr pautar a sua vida dentro de hábitos higiênicos. Procure-se, portanto, educar. Procure-se instruir. Procure-se sanear o meio e adaptá-lo às necessidades da vida. Procure-se elevar o homem e ter-se-á elevado a nação. Né? Então, da base, né, desse cidadão saudável, né, higienicamente tratado, né, bem educado, portanto, preparado para a vida pública, porque no fundo é isso, né, que ele está pensando também, a própria nação se tornaria uma nação mais saudável, né, forte, progressista e tal. Né? E acho que, não sei se tem mais algum. Então, e aqui só tinha um folhetim do programa e o horário da escola normal, né? É uma publicação de 1911, que era justamente o ano em que ele estava estudando na escola normal de Florianópolis. Ele estudou, inclusive, em mais de uma, né? Porque ele se mudou, né, na infância, num período, né? Mas acabou se formando na escola normal de Santa Catarina, né, aqui em Florianópolis. Né? Ele estudou no grupo escolar, né, ele estudou no grupo escolar Lauro Miller e no grupo escolar de Joinville. Né? Em 1911, ele estava no grupo escolar Lauro Miller. Na escola normal ele estudou, depois se formou, né? Chegou a dar aula, né, como normalista antes de ir para a faculdade de medicina. E esse mesmo Cabral, então, que foi professor, né, que atuou como médico, né, a partir de 48 vai se preocupar com as questões do folclore também. Né? Ele já estava ligado à Academia Catarinense de Letras, já estava atuando no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, já tinha publicado, né, seu trabalho sobre a história de Santa Catarina, né? E a partir do final da década de 40 ele vai se preocupar com as questões do folclore. Onde aparece um médico relacionado às questões do folclore? E ele não vai ser um folclorista qualquer em Santa Catarina, né? Ele vai presidir a Comissão Catarinense de Folclore, né? E ele vai ser o principal folclorista em Santa Catarina, pelo menos reconhecido fora de Santa Catarina. Então, no primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, lá está o Cabral com um representante de Santa Catarina, e ele, o Cabral, faz o discurso como representante das comissões estaduais em todo o Brasil. Né? Ele aparece lá como o representante, né, para fazer o discurso oficial na abertura do Congresso.
Então eles certamente tinham um papel destacado ali já naquele início, né? Tem a incumbência de oferecer uma série de sugestões para a Comissão Nacional, de forma que as comissões estaduais pudessem, que então eram chamadas de subcomissões, pudessem atuar melhor, né? E aí, como é que o médico, né, de formação e atuante ainda, né, principalmente na sua clínica particular, pode ser associado a esse folclorista? Como é que ele aparece, né, no trabalho do folclorista, né, nesses primeiros anos em que ele atua mais como folclorista, né, de forma mais empenhada, né? Através de um livro chamado A Medicina Teológica e as Benzeduras, né, suas raízes na história e persistência do folclore. É um livro que foi publicado em 58, acho que aparece também né, esse mais manchadinho ainda, né? É um livro publicado em 58, ele foi publicado na revista do Arquivo Municipal de São Paulo, mas porque ele ganhou um prêmio, né? Houve um concurso de monografias na área de folclore, e ele foi premiado nesse concurso de monografias do folclore nacional, né? Um concurso feito pelo Departamento de Cultura de São Paulo, então ele ficou em segundo lugar. Era uma pesquisa que tinha sido feita em Santa Catarina por vários folcloristas. Na perspectiva da Comissão Estadual, eles tinham feito o que eles chamavam de inquéritos, né, relacionados e enviados a vários municípios, tinham levantado informações sobre isso, tinham envolvido vários pesquisadores, né, inclusive o próprio Cabral. E eles tinham, só para indicar algumas questões aqui, né, eles tinham se focado, entre esses inquéritos, também nas benzeduras. E aí, é principalmente sobre as benzeduras que ele vai organizar, então, ele vai se debruçar e acabar organizando esse material, esse livro, né. As benzeduras foram, então, organizadas, né, assim, e classificadas nesse livro. Elas tratavam basicamente de 41 males, né, para as quais as benzeduras eram utilizadas, né? Por exemplo, zipra, que era erisipela, cobreiro, né, que era herpes comum, ataque de bichos, né, que era convulsão, ou mal de ar, que era paralisia de algum membro ou parte do corpo, a pontada, geralmente pneumonia, e o mal olhado, né? Eles coletaram 186 benzeduras que diziam respeito a vários municípios, né, tinham coletado isso em vários municípios, né, de Santa Catarina, e algumas dessas benzeduras eles já tinham publicado, então, alguns resultados disso no boletim da comissão, né. Não vou ficar falando tanto sobre o livro, eu queria basicamente destacar como que a gente pode pensar alguns aspectos das posições do Cabral, né, assim, a partir de algumas reflexões que estão presentes no livro, né, e que eu particularmente achei interessantes, né. O Cabral, ele tinha horror aos que se diziam médicos e não eram médicos de formação, né, os charlatões, né, e ele vai inclusive escrever um trabalho também sobre isso, né. Mas como é que ele se relacionava com os benzedores, né? Sem grandes problemas, porque os benzedores não eram médicos, né? Eles só benziam. Então eles faziam uma espécie de reza, né? E o problema é se eles indicassem alguma coisa para beber, né? Alguma beberagem que pudesse implicar em algum problema, mas maior, né, para a pessoa. Mas em geral ele entendia como gente inofensiva, crédula e simples, né? Basicamente muito católicos geralmente, né? E que reliam de alguma forma, né, os próprios preceitos católicos, tentando, né, apelar para um santo ou para, né, a divindade, para que esse mal fosse resolvido. Então ele não via grandes problemas da atuação dos benzedores. O problema é aqueles que tentavam curar propriamente, inventando remédios ou fazendo intervenções maiores, né? Essa intervenção só com a mediação entre
entre o terreno e o espiritual, né, tentando ser mediador com o divino, tudo bem, até que podia, né? Mas aí ele vai fazer uma leitura. Por que esse livro sobre as benzeduras? Né? Porque ele entendia que as benzeduras estavam em extinção, estavam em processo de extinção. Né? Aí ele vai deixar um depoimento na parte final do livro, né? Que é a posição dele, né, de um médico formado, né, pelas lentes da medicina científica. A medicina científica, à medida que enriquece o patrimônio dos conhecimentos humanos com novas descobertas no campo da patologia, da terapêutica, das ciências aplicadas, também vai encontrando maior facilidade na sua divulgação por toda parte. Aos núcleos de população mais remotos já chegam os recursos da ciência e a instrução vai permitindo que sejam eles não só aceitos como desejados. Dentro de pouco tempo, as benzeduras, como recurso terapêutico, desaparecerão. A patologia popular não tardará a entrar para os domínios das curiosidades e os casos miraculosos das benzeduras para os da fábula. Os remanescentes folclóricos da medicina teológica terão o mesmo destino desta. Os crentes já não aceitam, os crédulos já andam desconfiados de sua eficiência e acabarão por ser, de um lado, convertidos à fé pura e de outro, vencidos pela ciência vitoriosa. Quer dizer, desaparecerão. É preciso, pois, registrar o que ainda resta, que tudo isso pertence ao nosso patrimônio cultural. Aí a gente vê que aparece, né, ele usa essa expressão patrimônio cultural, apesar de ser um texto de 58, para falar do folclore, mas nitidamente o folclore é um vestígio, né, em processo de... Né, eles são um vestígio de alguma coisa que está se extinguindo. Né, e nitidamente o patrimônio cultural é alguma coisa que se herda, né, mas que não se conecta tão fortemente com o presente ou mesmo com o futuro que seria desejável. Né? Então é importante registrar, dizer que existe, embora esteja acabando, né? Mas que bom que está acabando, né? Porque e isso é interessante para pensar. O Cabral, apesar de ter muitos livros sobre história, né, e ser alguém preocupado com essas questões dos vestígios do passado, por assim dizer, ele também é um homem de ciência preocupado com o progresso. E frequentemente ele faz afirmações nos livros dele que parecem estranhas para alguém que trabalha com história, né? Assim, então, mas que tem tudo a ver com a visão do tempo, né? Porque e isso fica claro, por exemplo, no Nossa Senhora do Desterro, onde frequentemente ele faz observações sobre casas antigas que ruíram, que desapareceram, mas que tanto melhor porque elas eram fonte de doenças, não é? Assim, então, né, e melhor assim, né? Pelo menos a cidade se torna mais saudável. Então há uma certa ambivalência nesses comentários. E eu entendo que eles podem ser compreendidos porque aí sempre tende a prevalecer o médico, né? Esse médico higienista antes de tudo, né? E preocupado com a vida saudável da população, que fará com que seja, né, saudável também a vida dos demais cidadãos e do país. Né? Ele também então tem esse outro livro, né? O Medicina, Médicos e Charlatães do Passado, né? E justamente nesse livro ele faz o cruzamento dessa preocupação com aqueles que exercem indevidamente, na perspectiva dele, a medicina, mas também como isso isso era possível num momento em que a cidade, em especial Florianópolis, né, que ele, né, nesse caso Nossa Senhora do Desterro, né, que ele aborda prioritariamente, né, então nesse livro, quando ele fala de Nossa Senhora do Desterro, ele mostra que a situação da cidade, né, de sujeira, de falta de controle das doenças, né, de surtos epidêmicos, de uma série de problemas de saúde pública, né, faziam justamente com que emergissem, que pudessem atuar esses médicos de forma indevida, né, resolver esses problemas de uma forma geral, né, tornar mais saudável a própria cidade,
tenderia a fazer com que esses médicos que exerciam indevidamente a profissão, que não deveriam ser chamados de médicos, né, então esses charlatães, desaparecessem. Né? Tem, acho que, uma outra... aqui tem, inclusive, como você sabe, o Cabral era desenhista, né? E aí tem desenhos que compõem também o Medicina, Médicos e Charlatães. Aí ele tem um desenho sobre o Imperial Hospital de Caridade e o Casaril nos seus arredores, né? Então, esse livro, ele de alguma forma aponta uma série de capítulos, já adianta vários capítulos que estariam presentes no Nossa Senhora do Desterro, né? E para comentar justamente o que ele chama de, né, a situação insalubérrima, né, de Nossa Senhora do Desterro, mas que no final do livro aparece assim como algo extinto, né? Até diz, né? Em menos de um século limpou-se a zona das epidemias e das sinistras rondas das suas visitas e trouxeram seus enfermos recursos de toda a ordem, médicos ou cirúrgicos, físicos ou químicos, higiênicos ou dietéticos. Acho que tem mais um. Inclusive, aqui tem uma carta que ele escreveu para um amigo, para o Arnaldo Santiago, uma carta de 41, em que ele menciona que tinha concluído, né, tinha concluído mesmo um volume, tá difícil acho que de ler, mas um volume sobre a medicina do passado, certamente era esse livro, né, Medicina, Médicos e Charlatães. Já tentando concluir, então, minhas falas, eu já perdi a noção de quanto eu já falei, eu deve ter falado muito, né? A ligação desse livro, em especial dessa visão e dessa preocupação com a higiene, ou com a falta de higiene, de cuidados sanitários em Nossa Senhora do Desterro, ela é muito importante no livro, né, que é mais conhecido, que ficou conhecido como uma grande obra do Cabral sobre Nossa Senhora do Desterro, que leva esse nome, inclusive, né? Mas vários desses capítulos, né, ele incorpora, né, praticamente de forma literal do Medicina, Médicos e Charlatães, do Nossa Senhora do Desterro. Então ele aproveita vários desses capítulos, cortando algumas partes, modificando ligeiramente alguns textos. Claro que o Nossa Senhora do Desterro não é só, né, composto por ele, mas o Nossa Senhora do Desterro é um projeto de muitos anos e ele foi preparando, né, esses textos que comporiam Nossa Senhora do Desterro ao longo de anos, e alguns ele já foi publicando, né, nesse processo. E essa relação assim, com a questão da higiene, né, então, e da medicina também é reforçada então no Nossa Senhora do Desterro. E eu separei um outro trecho relativamente longo também, né, mas desse livro do Cabral, publicado em 79, Nossa Senhora do Desterro, em que essa preocupação com a saúde também fica clara, né? Ele dizia sim, inclusive com aqueles que falavam muito mal de Nossa Senhora do Desterro, seus problemas, e não colocavam num contexto maior em que várias cidades enfrentavam os mesmos problemas, né? Nem se pode exigir que tivesse podido uma pobre vila, mesmo ostentando um título de cidade de lentíssimo progresso, apresentar de imediato as melhorias que sobre aquelas outras incidiram, todas elas metrópoles ricas, desfrutando de rendas excelentes, sujeitas por muitos fatores a um processo de rápida ascensão e que por isso mesmo puderam mais cedo libertar-se das suas misérias e apresentar o luxo de tantas melhorias e de tanto conforto. Aqui havia condições particularíssimas e peculiaríssimas impedindo tal adiantamento. A insignificância das rendas provincianas, portanto a dificuldade de fazer investimentos maiores, né, principalmente as do erário municipal, como também o mais completo desconhecimento dos problemas sanitários, das soluções já encontradas para resolvê-los, sobretudo os de higiene urbana, além de uma indisfarçável ignorância de sua população, arredia sempre, desconfiada e bruta, disposta a desobedecer, a desacreditar, a enfrentar mesmo a ação da autoridade, principalmente a sanitária. Aí vem o problema da ignorância, né? Então, em vários momentos do livro, ele enfatiza a ignorância, né? E, portanto, né,
ela tem que ser lida com a questão da falta de instrução e de educação. E aí a gente retoma o médico professor, né? Assim, então, o médico historiador, né, que aparece muito intensamente nesses trabalhos, então esse historiador, ele é médico, né, então faz essa leitura, né, da história como médico, mas ele continua muito fortemente sendo esse médico também professor, né, preocupado com essa educação higiênica e sanitarista, né, que seria então importante para a formação do cidadão. Né. E acho que isso fica muito claro no final inclusive do texto, né, Nossa Senhora do Desterro, quando ele aponta, né, foi assim Nossa Senhora do Desterro da Ilha de Santa Catarina, acabou por melhorar. Custou, mas seguiu sempre para frente, à custa de grandes sacrifícios e de tenacidade constante. Mas foi. Falta ainda muita coisa, educar muita gente. Todavia, liberta da maior parte de todos aqueles problemas, Nossa Senhora do Desterro hoje é uma cidade que não nos envergonha, né? Sim. E inclusive, por conta disso, é um livro que a gente percebe, como eu já mencionei, que ele, enfim, ele não sente tanto pesar pela destruição de vários casarios, né, em que ele via como fontes de doenças. Né? Há até uma passagem curiosa do livro, pelo menos eu achei curiosa, né, quando ele menciona a casa do Vitor Meireles, e de forma, frequentemente há passagens no livro, né, que vocês devem lembrar algumas talvez, em que ele, falando de um período, ele remete ao imediato tempo presente, né, que ele está escrevendo. E aí ele falando da casa do Vitor Meireles, ele diz, pois é, mas algo assim, né, hoje, transformar em museu, que absurdo, colocar o acervo do Vitor Meireles ali, os quadros, vão colocar na parede, tudo cheio de caruncho, né, úmido, vai estragar tudo, aquilo devia ter sido derrubado, né, ele chega a escrever isso no Nossa Senhora do Desterro. Não sei se aí pesa também mais a questão do olhar médico, né, que a gente está enfatizando, ou também os problemas que ele já tinha à época com o Walter Piazza, que era o incumbido da administração então do Museu Vitor Meireles. Né? Mas, apesar dessa relação com o patrimônio cultural nem sempre positiva, no sentido de aderir àquilo que era chamado, né, de patrimônio cultural, o Oswaldo Cabral também não se furtou de atuar nesse sentido. Né? E ele teria mesmo elaborado, segundo consta, né, segundo indica a professora Sara, e consta também em pesquisa da Bettina Adams, né, ele teria feito também a versão inicial, né, a versão preliminar então, da lei que viria a ser a primeira lei de uma política estadual de preservação do patrimônio. Teria sido o próprio Cabral a fazer esse esboço. Né? Mas ele entendia que havia muito a fazer, né? Pelo menos quando ele escreve em 75 um órgão, né, propriamente voltado para isso não existia em nível estadual, e aí ele faz um comentário lamentando isso, mas dizendo então que era um caminho a seguir. Com isso eu meio que encerro aqui as minhas explanações. Né? Não sei se... Numa entrevista que ele deu em 75, né, ao jornal, né, qual que era o jornal? Acho que era o Estado, né? Ele dizia o seguinte: o nosso Estado não dispõe de grandes recursos monetários para que possa manter um organismo de porte, capaz de tomar a defesa de seu patrimônio histórico, artístico e paisagístico. E lhe falta principalmente estruturar um órgão com essa finalidade. Então ele já havia elaborado aquela lei, né, para que esse órgão fosse elaborado, mas ela não tinha vingado ainda.
Falta esse órgão, né, com assessores de todas as especialidades, arquivos, restauradores, consultores jurídicos, uma repartição que, para ser eficiente e agir com a eficiência desejada, dispusesse de todos os recursos humanos, os quais não faltariam, e de muitos recursos financeiros, que não serão poucos, para evitar que se torne uma repartição decorativa. É preciso notar que recursos tais faltam até à diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que hoje o IFAM, né, onde abundam os recursos humanos. Mas já há por aqui um organismo municipal que se esforça, na medida do possível, para conseguir o máximo. Fazia, né, então, referência ao órgão municipal recentemente criado. Já é alguma coisa. Né? Então, nessas ambivalências da relação do Cabral com o patrimônio, ele não deixa de lamentar também a existência, naquela época, né, em meados da década de 70, de órgãos mais fortemente, mais estruturados propriamente, existência efetiva, ou de órgãos efetivamente mais consistentemente estruturados relacionados ao patrimônio cultural, né? Mas com certeza tem essa preocupação em querer preservar demais, sem pensar no que seria mais fundamental, que é a questão do presente e da felicidade do cidadão, só possível numa cidade saudável, né? Então, assim, com essas questões mais gerais, né, o que eu acho que é importante a gente pensar o entrecruzamento, né, desses vários vieses e das preocupações do Cabral, né? Posso ler o trecho final aqui, que acho que meio que tenta fazer uma amarração disso tudo, né? Orientado desde jovem pelo afeto cívico-patriótico em relação ao estado natal e ao país, Oswaldo Rodrigues Cabral foi fortemente influenciado pelas ideias que circulavam nos meios em que se formou, quer como normalista, quer como médico. Conhecer seus anos de formação significa ter clareza do peso que higienismo, sanitarismo e civismo tiveram nas primeiras décadas do século XX na educação, né, tanto na educação como na medicina. Saber que sua formação em medicina foi feita fora de Santa Catarina faz lembrar das fragilidades do campo médico catarinense na primeira metade do século XX. Não tinha como estudar e se formar como médico aqui. Que não dispunha de um centro formador de nível superior. Daí que mais adiante pense na Faculdade de Medicina, né, na década de 50. Ser informado sobre a maneira como Cabral, mesmo que secundariamente, participou do processo de criação da Faculdade de Medicina nos anos 50, convida a refletir sobre o papel das associações, como a Associação Catarinense de Medicina, na consolidação de um campo profissional, né, o campo da medicina. Pensar sua passagem por instituições públicas municipais de saúde, como o Hospital Municipal de Joinville, no qual ele atuou, e a Assistência Municipal de Florianópolis, envolve estar atento à implantação de modelos médicos de gestão e atendimento distantes do modelo caritativo religioso, né, que era a questão das santas casas. Então, em tudo isso ele também estava envolvido em uma questão mais ampla. Né? Observar as preocupações de Cabral, contidas em seus escritos, com o curandeirismo e o charlatanismo, no presente e no passado, faz lembrar que a afirmação social da medicina científica, como saber legítimo nas artes de curar, englobava disputas simbólicas que exigiam dos médicos a defesa pública de suas posições e seus interesses. Portanto, Cabral atuou diretamente nessas disputas, defendendo a posição da medicina científica, né, e não das artes de curar populares. Por outro lado, a busca de melhor compreensão da realidade na qual atuavam os médicos poderia levá-los a uma aproximação da pesquisa histórica, gerando narrativas que valorizassem com especial ênfase problemas sanitários. No caso de Cabral, a pesquisa curada, particularmente no caso da trajetória histórica de Desterro, resultou em obras de referência que embasaram e ainda fundamentam ações de preservação do patrimônio cultural. Os percursos, hoje eu estou mal para falar, os percursos que Oswaldo Rodrigues Cabral fez e vivenciou nos pouco mais de 74 anos de vida, oferecem, portanto, instigantes vieses de investigação e reflexão acerca de determinados momentos da história da medicina e do serviço de saúde no Brasil e em Santa Catarina em particular, dos quais ele foi testemunha atenta, artífice dedicado e narrador inspirado. Obrigada.